Graça e paz, meus amados irmãos, a todos os que estão aqui presentes, aos nossos amados irmãos que nos acompanham através da live, que o Senhor possa estar com cada um deles, com cada um de nós nesta noite. Amados, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Chegamos hoje à 12ª lição. Na lição passada nós estudamos sobre a grande meretriz que está descrita lá no Apocalipse 17. Lá nós estudamos que o Senhor começa dizendo que ia fazer o julgamento dela e apresentar a condenação dela. E durante a visão foi mostrado a João pontos que identificava aquela mulher, uma mulher vestida de escarlata, de púrpura, que era chamada de uma grande meretriz, devido o seu nome de prostituição. Ela tinha uma vida de prostituição. E no final do capítulo, o capítulo se encerrou dizendo o quê? O último verso do capítulo 17 dizia que ela, aquela grande mulher, é a grande cidade, aonde os reis da terra, as pessoas da terra, estão submissas a ela, né? A Bíblia conclui dizendo ali no capítulo 17 que ela é a grande cidade. Ou seja, a grande Babilônia. A cidade descrita ali é uma tipologia da grande Babilônia. E quem foi a grande Babilônia? Babilônia, quando a gente vai examinar o Antigo Testamento, a gente vai encontrar a cidade de Babilônia em vários livros. Mais especificamente, vamos encontrar no livro de Daniel a Babilônia, né? Por isso que a lição de hoje, a lição que nós iremos estudar hoje é Babilônia é destruída. Babilônia era uma cidade do país do Iraque, próximo ali às cidades na região do Siná, entre os dois rios, está entre o rio Eufrates e o rio Tigre, e próximo também ao Kuwait, ao Golfo Pérsico, né? Pois bem, está naquela região ali. Ali é a cidade de Babilônia. Ela não existe mais. Babilônia hoje não passa de ruínas no deserto. Não tem habitação, é uma ruínas, como diz a profecia de Jeremias. Então, o Apocalipse toma emprestado esta figura lá do Antigo Testamento, uma cidade que oprimiu o povo de Deus, levou o povo de Deus escravo lá de Jerusalém, inclusive levou a Daniel como escravo, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que estão escritos lá no livro de Daniel. E lá no livro de Daniel, Babilônia, quando chega lá, logo no capítulo 1, ela tenta dar de comer a comida dela aos meninos. E ela também oferece aos meninos o vinho do rei. Mas aqueles 4 jovens não aceitam. O vinho da Babilônia, eles não aceitam. No capítulo 2, eles perdidos, não conhecem nada das revelações de Deus. Daniel é usado para revelar para eles. No capítulo 3, o seu líder máximo faz uma imagem para que adorem aquela imagem. Toda a tipologia de Daniel se encontra aqui no Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 17. Tudo é emprestado de lá. Então, quando aqui no Apocalipse nós vamos estudar sobre a Babilônia que é destruída, ele não está falando da Babilônia que já foi destruída, mas de uma mulher, de uma igreja que se tornou uma grande cidade, que reina sobre os reis da terra e que agora será julgada. Aqui no capítulo 18, nessa lição 12, foi mostrado a João como é essa condenação descrita lá no capítulo 17.
Capítulo 18, na continuidade do capítulo 17, ele vai detalhar como ocorre esse julgamento, né? E então a gente vai agora para o nosso estudo de hoje, a lição 12, que diz assim: Babilônia foi a grande cidade opressora do povo de Deus lá na antiguidade. No Apocalipse, ela é apresentada como um tipo, uma tipologia, de um poder religioso e estatal combinados e alinhados entre si. Esse sistema de poder é usado por Satanás para oprimir o mundo e atacar o remanescente fiel no tempo do fim. A grande Babilônia mística conseguirá destruir o povo de Deus? A Babilônia literal é aquela lá do passado, o tipo. Mas a Babilônia mística, essa religiosa, espiritual, é agora do tempo presente. Ela está por aí. Ela é um sistema religioso e estatal ao mesmo tempo, como nós vimos na lição passada. Vamos então aqui ao primeiro verso. Está no versículo 2, que diz assim, sempre o capítulo 18, né? O versículo 2 diz assim: E ele clamou com forte voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo e guarida de toda ave imunda e detestável. Como o texto está falando de uma mulher que foi comparado a uma cidade, a grande Babilônia, uma igreja, que também é uma grande cidade, que ela dá guarida, ela dá apoio aos seus membros, é uma igreja que está espalhada no mundo inteiro, e ela dá apoio, dá guarida aos seus membros, ela se tornou uma morada de demônios. Olha essa terminologia aqui, ó, morada de demônios. O templo de Salomão era morada de quem? Obviamente, não era uma morada literal, mas o Senhor disse assim, ó, fareis um tabernáculo para que eu habite, né, nele entre vós, não é isso? Pois bem, então, só que esta igreja, com os seus templos, com as suas catedrais, se tornou morada de demônio, não só nos templos, mas na igreja em si. Igreja é composta de pessoas. Aí a gente pergunta por que o Senhor usou uma linguagem tão dura como essa, dizendo que ela se tornou numa morada de demônios. É o lugar, morada é onde você se sente bem, se sente seguro. Você, na sua morada, você se sente em casa, literalmente. Não é isso? Você pode falar tudo o que você quiser, você pode fazer, você tem da sua casa. Então veja que neste lugar os demônios estão em casa. O texto diz ainda que lá se tornou também a guarida, morada, o refúgio de todo tipo de espírito imundo e de toda ave imunda, no sentido de realmente é muita imundícia, aves imundas e detestáveis. Olha que linguagem, o Senhor está usando aqui uma série de redundância para dizer para nós o nível de nojo que ele tem dessa estrutura, disso que foi criado, disso que foi montado pelo homem. E aí, nós vemos aqui, na lição passada, que essa mulher, como está na imagem aí, ela tinha um cálice na mão, com esse vinho que ela está tomando, ela embriagou os reis da terra, os reis ficaram embriagados com a sua doutrina, com os seus ensinamentos, com os seus dogmas, com as suas filosofias, com as suas histórias, e então ela se deitou com esses reis e cometeu a prostituição, a fornicação, o adultério religioso, o adultério quando você muda, o rei da terra está querendo voto, está querendo poder sobre a população. A igreja controla a mente das pessoas, fazendo com que as pessoas sejam devotas daquele rei. E em troca, o rei lhe dá ouro, lhe dá poder, lhe dá autoridade. E aí há o adultério, aí há a fornicação. Você vender a verdade de Deus para adaptar uma doutrina para atender às necessidades de um poder político.
E aí você se vende. É isso que vem acontecendo desde a Idade Média com a igreja que aí está. E a igreja do presente está fazendo exatamente isso. Se eu perguntar a você assim, você conhece das várias igrejas, quantos desses pastores que eram presidentes abandonaram o sacerdócio para ser um deputado, para ser um senador, para ser um governador ou ser um candidato a presidente? Quantos? Ele só faz isso porque a igreja dele está perfeitamente alinhada com o Estado, com o poder político. Lá em Israel, quando Deus instituiu, deixou bem claro: nenhum rei poderia ser sumo sacerdote, e nem um sumo sacerdote poderia ser rei. A função de rei, o ser político. Para ser sacerdote, tem que ser só aquilo daquela tribo, etc. Para ser rei, não. Tem que ser especificamente atender aquelas reais necessidades. Mas eles mudaram isso porque têm bebido muito desse vinho de confusão. É só um reflexo disso. Porque o verdadeiro vinho é aquele que está pregando contrário à Bíblia e às pessoas. Está pregando falsas doutrinas e o mundo está embriagado com tantas falsas doutrinas. A pior delas, a pior de todas as doutrinas, como nós já vimos aqui nas lições passadas, chama-se a Trindade. A Trindade é o vinho mais intoxicante de Babilônia, que justamente essa mulher que inventou. Esta mulher criou essa doutrina. É terrível. Fora outras doutrinas que ela inventou. Criou outros deuses para adorar, ídolos de toda espécie, de toda sorte, para adorar, para se encurvar diante deles. Por isso que ela embriagou o planeta. E por isso, agora você vai ver a forma como Deus vai julgar essa mulher. Parece muito dura, parece muito sem misericórdia da parte de Deus. Mas nós temos que entender o que ela fez. As consequências do que ela fez é muito pequena diante disso. Aqueles que não têm esse conhecimento batem palma para essa mulher hoje, porque não tem noção do mal que ela fez. Se você olhar para a sociedade, uma sociedade de valores invertidos, grande parte dessa conta, dessa culpa, vai para a conta dela. Então vamos tentar compreender esse julgamento, né? De onde vem a voz que ratifica essa pregação que nós acabamos de ver agora, do capítulo 14, versículo 8. Nós lemos aqui que a voz do céu dizia: caiu, caiu a grande Babilônia. Não foi isso que a gente leu? Lá em Apocalipse 14, 8 é a mensagem do segundo anjo. Seguiu o segundo anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Então o capítulo 18 está repetindo na íntegra a mensagem do segundo anjo que prega o evangelho eterno no capítulo 8. O primeiro anjo fala no versículo 6, no versículo 7, o segundo anjo fala no versículo 8, e o terceiro anjo fala do versículo 9 até o versículo 12. Então, aqui é a mensagem do segundo anjo. Com que poder esse último mensageiro agora chega repetindo o que o segundo anjo disse? Caiu, caiu Babilônia, né? Com que poder ele proclama esse fato que ela caiu? Qual o poder que ele tem, né? E de onde vem essa voz? Pois bem, logo no versículo, a gente leu o versículo 2, ó, vamos voltar aqui para o versículo 1 que diz assim: depois destas coisas, que coisas? O que está no capítulo 17, depois que ele vê o oitavo rei se levantando, depois que ele vê os 10 chifres lutando contra o cordeiro, depois que ele diz assim: olha, esta mulher é a grande cidade, a Babilônia, que reina sobre os reis da terra. Depois dessas coisas, João diz: eu vi descer do céu outro anjo. Esse anjo tinha o quê? Grande autoridade. Ele não vinha só do céu, ele vinha do trono de Deus. Vinha da parte de Deus. Ele tinha grande autoridade. E a palavra anjo aqui não é anjo. Anjo, natureza de anjo. A palavra anjo aqui é mensageiro. E eu vi alguém que vinha do céu como mensageiro. Ele tinha grande autoridade. E a terra foi iluminada com a sua glória. Glória nas Escrituras Sagradas, na maioria das vezes, 90%
da Bíblia, onde aparece o termo glória, se refere a conhecimento. Conhecimento de Deus. O conhecimento que vem da parte de Deus. O discernimento para entender as coisas que vem única e exclusivamente da parte de Deus. Então, esse anjo, iluminar. Luz vem de onde luz? O que é comparado luz na Bíblia? A palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a tua palavra é o quê? Luz para os meus caminhos. Então, esse mensageiro que vem na autoridade do céu, ele ilumina a terra com essa mensagem. E qual é a mensagem que ele ilumina? Caiu a grande Babilônia. E esse tem uma coisa, ele fala com tanta autoridade que ele vai dizer assim na cara dela, se tornou morada de quê? De demônios. E se tornou guarida de todo espírito imundo. E se tornou guarida de toda ave imunda e detestável. Essa é a autoridade. É uma pregação muito mais dura do que a pregação do segundo anjo. Esse aqui, o quarto anjo. É aquele que traz o último apelo depois que a besta impõe a mensagem, a obrigação, né? Aquela obrigação da marca, de comercializar, comprar, vender. Lembra disso? Então, esse quarto anjo, ele vem para fazer o último apelo. Veja que o Senhor ainda está insistindo com a terra, com aqueles que foram ludibriados por essa mulher. Com a besta que ela estava montada, a besta, o poder político impôs uma marca, e essa mulher estava comandando. É ela que está por trás fazendo isso. Ela que está comandando a besta. Então, aqui, esse anjo aqui, esse mensageiro, ilumina a terra com tanto poder, com tanta revelação da palavra de Deus, o último apelo de Deus. O mundo foi colocado no vale da decisão, e agora é o último apelo. E vamos ver se realmente é o último apelo que Deus está fazendo à terra. Depois daqui não tem mais jeito. A gente vai ver que depois daqui só tem a sentença das pragas, né? Que cairá sobre ela e todos os seus seguidores, conforme o terceiro anjo disse. O terceiro anjo falou assim, olha, se vocês aceitarem a marca desta besta, o sinal dela, e se vocês adorarem a ela, vocês vão beber do vinho da ira de Deus colocado sem mistura, no cálice da sua ira. Ela não tem um cálice? Ela não gosta de beber vinho? Ela não gosta de dar vinho aos reis da terra? Então Deus vai dar do cálice dele para ela. E ela vai experimentar o verdadeiro cálice. Porque o Senhor julga da mesma forma como esta igreja, como os poderes julgam as pessoas. É um princípio. Ela, no capítulo 17, a gente viu que ela foi queimada e deixada nua no meio da rua. Foi queimada, não foi? Por que que o Senhor queima essa mulher? No capítulo 17, nós temos essa informação. Os 10 chifres vai lá e queima ela, deixa ela isolada e nua. Por quê? Porque ela tentou queimar os servos de Deus lá em Babilônia, no capítulo 3. Tentou queimar. Então, tudo o que é feito a ela, ela já fez com os santos. Não só lá no livro de Daniel, mas da Idade Média inteira. Ela fez passar muitos santos pelas fogueiras. Queimou muitos santos nas suas fogueiras. E tem uma religião agora moderna, Pedrinho, que inventaram uma fogueira santa. Estão querendo queimar um bocado de santo de novo, viu? Tem muita gente aí andando nessa linha. Continuando, amados, vamos para a próxima pergunta. Qual o motivo, o verdadeiro motivo da queda de Babilônia? No que essa mulher se tornou, no que essa cidade, né, se tornou, ela era a cidade que Deus permitiu que um dia fosse grande. Como que uma cidade que Deus abençoou, que Deus permitiu que ela fosse grande, ela se tornou nisso? Vamos tentar entender o que diz aqui o texto de 18, versículo 3, que diz assim. Olha o porquê, a resposta está aqui, o Senhor diz, foi porque ela caiu e se tornou morada de demônio. Por quê? Porque ela, todas as nações têm bebido do seu vinho, o vinho da ira da sua prostituição. Veja que ela está dando um vinho da sua ira, uma ira da prostituição. Por isso que ela vai beber do vinho da ira de Deus, sem mistura. O mesmo, ó, a equiparação.
bebido do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, com essa mulher, com a cidade. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Olha aqui, essa mulher, ela vendia o quê? O que é que uma prostituta vende? O corpo. Ela vendia o quê? Vendia a sua carne, vendia a sua carnalidade, a carnalidade do homem. E aqui diz aqui, olha, que os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra enriqueceram. Os mercadores, os mercenários da terra que vendem evangelho por dinheiro, se enriqueceram com ela. E quais são a abundância das suas delícias? As filosofias que ela inventa. Há pouco eu estava gravando um áudio aí no grupo do WhatsApp para uma irmã que fazia um questionamento muito sincero, né? Uma irmã nossa, muito interessada pelo conhecimento bíblico. E ela diz assim, olha, é verdade que Jesus Cristo lá no deserto tinha divindade nele inerente? Essa palavra inerente não tem na Bíblia. Divindade relacionada a Jesus Cristo não tem um verso na Bíblia dizendo assim, olha, Jesus era divino. Nenhum. Quando fala de divindade, diz que ele está se esvaziando dela. Só tem um lugar. Ou então, depois da sua ressurreição ao céu, diz que nele habita a divindade. Tornou-se morada, a casa, a morada da divindade. Esses dois versos, não tem outro. Já imaginaram? Isso é vinho de Babilônia, o pior tipo de vinho. E todas as igrejas, 99% das igrejas cristãs no mundo creem como ela. Prega esse mesmo vinho, prega essa mesma crença. E se prostituíram, e é por isso que estão aí as igrejas como mercado, são mercadores, estão vendendo, e eles se esbaldam nessa delícia. Vá para a internet e veja a quantidade de pastores de 20 anos de idade, de 25 anos de idade, que estão lá pregando, e pregando como? Repetindo uma reza filosófica. Eles falam uma linguagem erudita, porque eles decoram aquela linguagem, porque eles sabem que a mente incauta fica impressionada com uma linguagem eloquente, uma linguagem erudita, e as pessoas pensam, olha como aquele rapaz é inteligente, olha como ele fala bonito. O importante é falar bonito ou falar a verdade? Tem tantos livros no mundo que são best-sellers, contando ficção e bobagem. E o cabra escreve com uma beleza incrível, mas não é verdade, é ficção. O apóstolo Pedro diz categoricamente que este movimento criou fábulas engenhosamente inventadas, doutrinas engenhosamente inventadas. Isso é o vinho de Babilônia? Essa é a grande riqueza que ela tem. As igrejas têm se embriagado com as suas filosofias. Pastores que não podem apresentar um verso bíblico, diz assim, Jesus Cristo era Deus aqui na terra. Jesus Cristo era divino aqui na terra. Mas não apresentam um verso. Porque estão o quê? Embriagados, ao ponto de não enxergar o claro, assim diz o Senhor. Tudo por culpa dela. Ela é a mãe. E esses que estão fazendo isso, estão embriagados com esse vinho, e se comportam como filhas dela, netas, bisnetas dessa mãe terrível. Continuando, vamos para a próxima pergunta aqui. Outra voz, direto do trono de Deus, falava à consciência do povo que se encontrava confundido, embriagado com o vinho dessa mulher, dessa prostituta, né? A Babilônia. Por que todos nós deveríamos dar ouvido a essa voz no tempo do fim? Vamos ver então o versículo 4 e o versículo 5. Quero que você preste muita atenção agora. O texto diz, ouvi, João já tinha dito que desceu um anjo do céu com grande voz e grande poder e iluminou a terra com a sua glória. Agora ele ouve uma outra voz, uma segunda voz que diz assim, ouvi outra voz, o quinto anjo. Era um quinto anjo, um mensageiro, ou era a voz do próprio Deus? Seria o próprio Deus?
É uma voz que sai da boca dele direto. Olha só. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo. Quem é o dono do povo? Quem é que está falando aqui? Deus. O Senhor Deus está dizendo: saiam dela, meu povo. Saiam dela, meu povo. Se saia, como diz na gíria, né, hoje. Se saia. Se saia dela. Saiam dela, meu povo. Sabe por que vocês têm que sair? Para vocês não serem cúmplices. Se vocês ficarem aí, quando eu for lançar aqui as pragas daqui a pouco, se vocês estiverem aí, as pragas cairão sobre vocês. Ó. Saiam delas, saiam dela, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, das suas pragas, que eu vou derramar. Derramar agora, daqui a pouco, saiam logo, às pressas. Veja que é o último apelo. Esse anjo que desce e ilumina a terra com a sua glória, ele está dando o último apelo, é o último instante. Não tem mais outro depois desse. E ele está dizendo assim, olha, saiam, porque os seus pecados, pecados de quem? De Babilônia, desta mulher terrível, os seus pecados se acumularam, ou seja, eram tantos, durante séculos, durante milênios, eram tantos pecados que se acumularam e chegou até o céu. E então Deus se lembrou, ou seja, Deus decidiu que chegou o momento de colocar um fim nos seus atos iníquos, os atos que ela praticou. Então, olha só, como o último apelo do Senhor é claro ao planeta Terra: saiam dela. Sabe por quê? Porque se vocês não saírem, as pragas cairão na cabeça de vocês. Vocês irão sofrer as mesmas dores que ela vai sofrer. Saiam dela. Este detalhe de como vai ser esse sofrimento, como acontecerá isso, a gente vai ver na próxima lição, porque já fala sobre as pragas a próxima lição. É justamente esses flagelos que a gente vai entender o que é isso, que cai sobre essa igreja, que cai sobre esse poder religioso estatal muito forte, que tem dominado a cabeça da maioria das pessoas do planeta Terra. Que pecado foi cometido por Babilônia, considerado gravíssimo pelo Senhor, e que ordem o Senhor dá contra ela? Olha que coisa. O versículo 6 diz assim: o Senhor dizendo a quem? Aos seus anjos, aos seus mensageiros, aqueles que estão pregando o evangelho aqui na terra, as duas testemunhas de luto, lá do capítulo 11, aos 144 mil, ele está falando desse povo, ó. Ele diz assim ao seu povo, os pregadores de coragem: dai-lhe em retribuição como ela retribuiu a vocês. Pagai-lhe a ela como? Em dobro, segundo as suas obras. No cálice em que ela misturou bebidas, misturai em dobro para ela. O Senhor está dizendo, ela passou séculos pregando a mentira. Ela só falava nessa mentira durante séculos. Agora vocês vão dar ela em dobro. Vocês não vão se calar em momento nenhum. Vocês vão falar cada vez mais duro, mais forte, contra essas doutrinas erradas que ela estão pregando. Dê a ela em dobro. O poder é dobrado, porque Deus vai dar o poder aos santos para isso. Não são pessoas que estão sendo teimosas, pessoas que estão sendo afrontosas, pessoas que estão sendo ali até irracionais para provocar uma religião, uma instituição, não. Eles estão falando de doutrina. Está no campo das ideias, não é no campo das pessoas, mas no campo da ideia. Esse povo terá todo o poder de dar a ela em dobro. O quanto ela deu de mentira, o povo de Deus agora vai dar em verdade contra ela. Né? Agora, o que ela deu ainda no passado? O que ela deu no passado? Ela deu fogueira, ela deu tortura, ela assassinou pessoas inocentes, ela lançou todo tipo de praga, exércitos contra menino, criança, idosos, exterminaram nações inteiras a mando dela. Fez atrocidades terríveis na Idade Média, o Senhor deu em dobro. Por que o Senhor está mandando dar em dobro? Porque essas pessoas que estão pregando aqui, ó, esse quarto anjo aqui, cheio do Espírito Santo, vai fazer igual Elias. Desça fogo do céu e caia sobre ela. O que é a primeira praga?
O que é a segunda praga? Quem vai anunciar são os santos, na autoridade dos santos. Os santos que vai dizer. Como Moisés foi lá no Egito e falou assim, olha, agora se você não deixar o povo ir, eu vou transformar essa água aqui em sangue. E Moisés fez isso, no poder de Deus. Esse povo aqui, que o Senhor está mandando dar em dobro, é esse povo cheio de poder que vai dizer, vai cair praga tal. Cheios do Espírito, igual Elias, é assim. E tem uma coisa, só acaba a praga quando eu disser que acaba. Porque não é a pessoa que está dizendo, é o Senhor Deus usando ele para isso. Serão pessoas cheias de poder contra este poder opressor terrível que destruiu a cabeça das pessoas na terra, que já não tem capacidade mais nem de ler a Bíblia e entender por si só, devido a tanta filosofia e a tantas teorias que não tem argumentação para você defendê-la com a Bíblia aberta. Por isso que ela vai receber em dobro. Ela misturou a bebida, pegou a verdade e misturou com mentira, agora ela vai beber de um vinho puro, sem mistura. Se a mentira que ela pregou era misturada, agora a verdade é sem mistura. E a verdade é o juízo sobre ela. Ela vai pagar por isso. E esse é o julgamento. Veja a linguagem dura que o Senhor está dizendo. Você parece até que nessa linguagem o Senhor está sendo vingativo. Mas não é. Veja o que ela fez. Ela precisa responder às consequências dos seus atos. Chegou o dia do seu julgamento. E outra coisa, ela nunca se emendou, ela nunca se ajeitou, né? Sempre foi perseguidora, apesar de todos os apelos para que ela pudesse atender às necessidades do povo. Quais as consequências de Babilônia? Quais as consequências que Babilônia experimentará por misturar bebida, por misturar a mentira com a verdade, trazer a mentira lá de Babilônia, trazer a mentira lá da Grécia, trazer a mentira das outras nações e misturar com a verdade cristã, não é? Misturar com a verdade pregada por Cristo. Ela misturou a verdade com a mentira. O vinho, né? A doutrina que ela misturou. Embriagada e sem nenhuma noção do seu estado espiritual, como é que ela se acha? Ó, ela misturou tanta bebida, não disse que as pessoas que misturam bebida fica bêbada mais rápida, não é? Quando mistura bebida, não é isso? Não tem um... Eu não sei se é verdade, porque eu nunca fiz isso, misturei bebida nessas coisas, nunca bebi assim. Então, não sei. Mas dizem as pessoas que quando se mistura bebida, a pessoa fica bêbada mais rápido, não é isso? Pois bem, eu já vi várias pessoas dizer isso e parece que é verdade. E essa mulher misturou a bebida. Ó, o que aconteceu? Vamos ver o que é que ela fez. Ó. Veja como ela está doida da cabeça. Ela misturou a bebida e ficou doida. Ó. E quanto a si mesma, ela fez o quê? Cheia de vinho misturado. Ela fez o quê? Se glorificou. Você já viu um bêbado pobre? O bêbado não se glorifica? Olha, todo bêbado, né? Eu estou olhando para um aqui que bebia, que ficava deitado lá no meio da rua, que era o mais rico, era o mais forte, era o mais não sei o quê, não é assim? O bêbado é assim. Não é, Abraão? Todo bêbado ele se glorifica. Olha. Ela se glorificou e viveu em luxúria. Não é assim? Os que gostam de beber mesmo não gostam de, né? Tem um grupo aqui que eu participo dos soldados do quartel, que os meninos lá, outra coisa não, mas chega o final de semana, é só foto de cerveja e bebendo e nas mesas e tal, porque eles gostam de expor isso. Não falando mal aqui dos meninos, estou dizendo porque é a cultura deles, eles aprenderam assim, não conhecem a Bíblia, tá, etc. Mas é assim, ó, a vida de quem vive nessa luxúria. E ela vivia assim, ó. Aí o Senhor diz a ela de novo assim, ó: dá-lhe em igual medida tormento e pranto. O Senhor está mandando quem? Está mandando o seu mensageiro, ele está mandando o povo dele dizer: vocês vão abrir a boca e vocês vão profetizar e vai acontecer. Igual Elias fazia. Por isso que no capítulo 11, as testemunhas que vão testemunhar esse evangelho estão no espírito de Elias e no espírito de Moisés. Dai de igual modo a ela, a mesma quantidade de tormento que ela deu. E a gente vai ver que tipo de tormento ela vai passar com as pragas, né? E aí, porque ela diz de si mesma, ela diz assim, consigo mesma: eu estou sentada como... Rainha senta onde? No trono de rainha.
eu estou centrada no meu trono como rainha. Por que ela disse que é rainha aqui? Porque ela já se acha a mulher salva por Cristo. Cristo é o rei dos reis da terra. E ela já se acha a mulher de Cristo. Ora, se Jesus Cristo vai casar com uma prostituta, Jesus Cristo se casa com uma mulher virgem e não com a prostituta. A igreja de Cristo, ela é virgem. Ela está vestida de branco, não está vestida de vermelho. Mas ela se acha a rainha, a mulher de Cristo. É ou não é? Ela não se acha? Ela não se diz a Santa Madre Igreja? Ela se chama assim. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela se acha, ela diz, mas ela não é a rainha. Ela diz assim, viúva eu não sou. Ora, Jesus ressuscitou. Viúva eu não sou, ela diz, não. Pranto, chorar, nunca hei de ver o choro. Ela diz isso. Ninguém neste planeta vai chorar mais do que ela. Ninguém neste planeta, ela vai ter o dobro do sofrimento que todas as pessoas tiveram, que ela fez fazer sofrer. Porque quem está dizendo no julgamento aqui é Deus. Agora, tudo isso que eu estou falando aqui, não é atacando especificamente uma determinada instituição, não. Eu estou falando para as pessoas que estão envolvidas com ela, para que abram os olhos. Porque a mensagem que Deus manda não é para ela não tem mais jeito. Em momento algum, o Senhor diz assim, vai lá e diga a ela, se converta. Não. O Senhor está dizendo, saiam de perto dela, que eu vou mandar fogo nela. Se vocês estiverem perto dela, vocês vão se queimar. Em nenhum momento é mandado qualquer mensagem contra ela, mas para as pessoas que estão envolvidas com ela. E a minha pregação não é para ela, a minha pregação é para aqueles que estão envolvidos com ela, para que saiam. Aqueles que estão envolvidos em suas doutrinas, que estão pregando, repassando doutrinas como bebida misturada. Doutrinas inebriantes que são verdadeiras, que são mentiras, né? Que são completas mentiras e enganos. Como se dará a sua repentina destruição? Porque ela diz, olha, eu sou rainha, viúva, nunca vou ser. Choro, nunca vou provar esse tal de choro. Ela diz assim? Então, como se dará a sua repentina destruição? Quais as consequências dos seus flagelos, das pragas que cairão sobre ela? Olha, o verso 18 diz assim, por isso, em um só dia. É por isso que está escrito no Antigo Testamento e no Novo, quando Paulo diz assim, quando disserem, paz, 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 estou sentada no meu trono, não sou viúva, nunca chorarei, né? Quando elas disserem paz, 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 lhes sobrevirão repentina destruição. Está aqui, ó. Por isso, em um só dia, sobrevirão sobre ela os seus flagelos. Sobre ela virá morte, os que estão envolvidos com ela, né? Ó, virá morte, pranto e fome. Ela não dá a todo mundo 3 coisas? Não dá 3 coisas? Não dá? Quais são as 3 coisas que ela dá? Que ela está dando lá no capítulo 13? A marca, o nome e a imagem, não é isso? Não está lá? Ela não sempre dá 3 coisas? É por isso que Deus manda 3 mensagens. E aqui, ó, vai apresentar para ela a morte, o pranto e a fome. E ela, por fim, será consumida no fogo. Porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Quem está julgando ela sou eu? Alguém pode dizer assim, o Fábio Amaro está pregando lá, falando contra a igreja tal, tal, tal. Ele está julgando a igreja. Não sou eu quem está julgando. Quem está julgando aqui é o Senhor. Não sou eu quem está julgando. Eu só estou dizendo para vocês o que o Senhor julgou. E esse fim virá. Todos aqueles que estão envolvidos com as suas doutrinas, que mantêm uma relação inebriante de acreditar em coisas inventadas pelos homens, por ela. A mãe de todas as igrejas. Como será o choro dos reis da terra e de todos os poderosos da terra sobre a desgraça de Babilônia quando ela cair, né? Porque eles se deliciaram com ela. Como é que é o choro deles? Vamos entender
o lamento deles. O verso 9 e 10 diz: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela fizeram o quê? Se prostituíram. Eles não têm mais aquela igreja mãe para fazer a troca do poder, né? Choraram sobre ela e viveram com ela em luxúria. Quando virem então a fumaceira do seu incêndio e conversando-se de longe, ficando de longe, né? Vendo fumaça dela, eles permaneceram de longe, olhando para ela de longe. Por que ele está de longe? Se chegar perto, ele morre, igual aqueles 3 soldados que foram levar os meninos lá para a fornalha dentro. Ficando de longe, olhando a fumaça de longe, pelo medo do seu tormento. Será que o fogo é feio? O fogo é tão feio que eles ficaram de longe com medo, observando só a fumaça dela subir, né? Eles vão dizer: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora, não era uma só dia? E já estão dizendo, numa só hora, é mais rápido do que o que a gente pensa, numa só hora chegou o teu fim, chegou o teu juízo. Veja que eles vão clamar isso em qual momento? Na quinta e na sexta praga. Na quinta e na sexta trombeta. Quando a gente estudou a lição 11, foi dito assim para a gente na lição 11. Olha, ai, ai. Ainda, eles disseram isso por causa dos dois ais que ainda faltam, porque estava na quinta trombeta, na quinta praga. Quinta trombeta, quinta praga, primeiro ai. Sexta trombeta, sexta praga, segundo ai. Sétima trombeta, sétima praga, terceiro ai. Então, quando ele fala ai, ai, ele está falando da quinta, no período entre a quinta e a sexta trombeta. No período entre a quinta e a sexta praga. Por quê? Porque a quinta praga e a quinta trombeta cai sobre o trono da besta, onde essa rainha está assentada. A gente vai ver na próxima lição que a quinta trombeta e a quinta praga cai sobre o trono da besta, onde a mulher está assentada, né? Então, numa hora, não é algo que vai demorar um julgamento de 100 anos, não. É numa hora. Ela vai sentir toda a dor e todo o sofrimento que causou a humanidade. Ok? Um justo juízo sobre a terra. Quem são esses, aqui está no singular, mas no plural, né? Quem são esses 10 chifres que chorarão a repentina destruição de Babilônia em apenas uma hora? Quem são esses, né? Eu coloquei 10, aqui fala reis, mas esses reis aqui do Apocalipse 18 são os 10 chifres lá do Apocalipse 17. Aqui fala rei, não fala mais chifre. Eu faço questão de trazer chifre, que é para despertar a mente de você no texto que está lá no capítulo 17. Vamos ver. O verso agora é o verso 12, que diz assim: os 10 chifres que viste são o quê? Olha o versículo 12 aqui, né? Os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como besta, né? Com a besta, durante quanto tempo? É por isso que a destruição dela é em quanto tempo? 1 hora. Porque é o tempo em que os 10 chifres recebem o poder justamente com a besta. Segundo a pergunta do irmão Pedro aqui, ele pergunta se é uma hora literal ou se é uma hora simbólica. Olha, a quinta praga, ela tem um período de 5 meses. É a única que diz que tem um período de 5 meses. Eu acho que é a quinta praga, que diz que ela tem um período de 5 meses a duração dela. Então, aqui pode ser inclusive um sentido espiritual, o equivalente a 15 dias aproximadamente, diante desse período. Ou seja, durante 15 dias as coisas vão só aumentando, depois de 15 dias ela se conserva aquele sofrimento durante 5 meses, né? A gente vai ver então no próximo estudo detalhes a respeito dessa questão. Os reis choravam porque amavam Babilônia ou por causa do seu produto enganoso. Apareceu não? Apareceu agora?
Os reis choravam porque amavam Babilônia. Eles estão chorando de longe, vendo ela queimando. Eles amavam aquela mulher. Os homens amam as prostitutas ou só usam elas? Se eles amassem, eles casavam. Não era prostituta, não. Não é? Se eles amassem, não era prostituta, era esposa. Ó. Choravam porque amavam Babilônia ou por causa do seu produto enganoso. Assim como hoje os homens que saem para contratar uma prostituta, eles saem para contratar um produto enganoso. Essa mulher dá um prazer? Engano. É engano. Não, enganoso. O falso prazer da prostituição, vamos perguntar aqui se isso é verdade. Olha só que coisa. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra mais a sua mercadoria. Só sobrou as cinzas dela, não. A mercadoria, olha só a mercadoria de ouro, olha o que é que ela vende. Mercadoria de ouro, mercadoria de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, de perfume. Todo gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Aqui as imagens que ela faz, né? As imagens, não tem imagem de madeira, de bronze, de gesso, não tem toda a qualidade aí, não é? Pois bem. Mas aqui, a mercadoria dela de ouro, qual é a mercadoria mais cara que ela tem? A Trindade, a doutrina, essa é a mercadoria mais cara que ela tem, é o ouro dela. Os próprios, diz lá assim, olha, a doutrina da Trindade é o pilar central da nossa fé. Isso é o nosso ouro. Se isso acabou de existir, se acabou a Trindade, acabou a igreja. Vocês viram o vídeo que eu coloquei, não posso colocar, infelizmente eu não posso colocar aqui o vídeo, porque a live cai. Mas vocês viram lá o vídeo. O teólogo, né, que está amando do chefe número 1, ele vai dizer lá bem claro. O fundamento central da nossa igreja é a Trindade. Se ela deixar de existir, a nossa igreja não existe sem ela, né? Então, essa é a mercadoria de ouro. E as mercadorias de prata? Jesus é o segundo Deus, é a mercadoria de prata. Mercadoria, as pedras preciosas. Inferno, purgatório, celibato. Olha a quantidade de doutrina. Acender vela para morto, pagar indulgência. Olha, aqui tem tudo que você quiser está aqui. Aí acabou essa mercadoria. Não tem mais. Porque os santos derrubaram ela pregando o quê? Uma verdade com poder. Acabou a mercadoria. O fogo do Espírito, o fogo da palavra acabou com isso, né? Pois bem, de novo aqui, ó. Agora vamos ver o que o Senhor falou no começo, assim, dai a ela o quê? Em dobro. Como é que vai ser em dobro? Como o lamento dos reis da terra serão sobre a grande Babilônia. Olha, no Apocalipse 18, ele vai repetir a mesma coisa do que ele disse até o versículo 12. Ele vai dizer a mesma coisa do que ele acabou de dizer. Por que o Apocalipse repete a mesma coisa? Porque ele tá dizendo para você que será dado em dobro. Dobro. Em 2 momentos. Em dobro. Vamos ver como é isso? Olha, o texto diz, não é outro texto, não é o mesmo texto, não, é outro texto. A gente leu até o versículo 12, agora vamos ler a partir do 15, você vê. Ele vai, mas Fábio, a gente já leu isso aqui. Não, é outro verso, ele está mostrando que tem que dar em dobro mesmo. Olha o texto. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo. É outro texto, viu? Preste atenção nisso, porque é dado em dobro. Ai, ai, da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada. Tamanha riqueza. A riqueza todinha acabou, numa hora. E todo piloto, e todo comandante, e todo líder religioso de cada paróquia, de cada igreja, de cada distrito, de cada estado, e todo piloto que conduz a nave da igreja, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e todo marinheiro, o membro da igreja,
E quantos labutam no mar, Babilônia, povos, multidões, nações e línguas, conservar-se-ão de longe, morrendo de medo. Infelizmente, não irão sofrer as consequências também, porque não saíram dela. Aqui é uma linguagem falando exatamente daqueles que apoiaram essa mulher, que estão ligados a elas, que defenderam elas e não largaram o osso por condição nenhuma, com medo. Continuaram lá. Essa é a linguagem, versículo 15 ao 17. E aí, meus amados, a próxima pergunta: diante do choro dos ímpios, vendo Babilônia destruída, como será a reação então dos santos? De um lado está Babilônia, do outro está os santos. Os santos vendo aquilo tudo ali, aquele tudo lá. Os santos serão emocionais como os crentes de Babilônia de hoje? Ou como Deus é malvado? Ô Senhor, o Senhor é muito malvado, não faça isso não. Toda forma de amor vale a pena, Senhor, porque faça isso. O Senhor não é Deus bom, não. É assim que os santos vão? Os santos têm senso de justiça? Como é que os santos estarão do outro lado? Vamos ver aqui, ó. O texto diz no verso 20. O Senhor diz para os santos: exultai sobre ela, se alegrem diante da desgraça dela, porque ela fez isso no passado com todos. Foram 2000 anos, meu irmão, fazendo mal aos santos. Então, exultem sobre ela, ó céus, até os anjos. Ó céus, e vós, os santos, os apóstolos, os profetas, porque Deus contra ela julgou a causa de vocês. Ela não está pagando porque Deus não gosta dela, não. Porque ela fez... Não. Ela está pagando pelas consequências injustas. Ela derramou muito sangue inocente. Ela fez muita barbaridade. Ela fez muita coisa feia com os santos. Então o Senhor agora é hora de cobrar essa justiça. Está cobrando a justiça. E está cobrando porque ela nunca se arrependeu, nunca mudou. Ela continua cada dia mais perversa, mais adúltera em relação às coisas de Deus. E vai sofrer, obviamente, as consequências, né? Por fim, como será o fim da tortuosa jornada da grande Babilônia? Porque desde o começo ela tem um caminho torto. Essa jornada tortuosa vai ter um fim. Como será então o fim? Vamos ver aqui. O verso 21 diz assim: então, um anjo forte, um mensageiro forte, levantou uma pedra, como grande pedra de moinho. Quem é a grande pedra da Bíblia que vocês conhecem? Para nós, para a igreja, Jesus é a pedra angular. Para a igreja, ele é a pedra de esquina, o fundamento. Mas para a Babilônia, ele é a pedra de mó. Olha, levantou uma grande pedra. Por que levantar? Levantar do céu, aquele que vem do céu. Levantou uma grande pedra, como uma pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar. Ela não gosta do mar? Não vive lá? No mar de Babilônia, né? Pois é lá que é o fim dela. Amarrou uma pedra no pescoço dela e lançou ela uma pedra de mó. A pedra de mó era aquela pedra... Hoje tem os moinhos, as máquinas, né, movida a óleo, movida a eletricidade e tal, mas antigamente era uma pedra, cavava-se um círculo numa pedra, assim um círculo, e uma pedra pesadíssima, redonda, o rapaz ficava rodando assim, ó, e a pedra girando e pisando, amassando ali o trigo para fazer a farinha, né? Ficava ali aquela pedra pesadíssima. O moinho, né, que ele ficava passando ali para... Então, esta pedra de mó é uma pedra pesadíssima. Amarrou no pescoço. Se você amarrar no pescoço de alguém uma pedra de paralelepípedo pequena, o que acontece? A pedra vai levar ele para baixo. Agora, imagina uma pedra de mó com 1, 2 toneladas. Diga aí. Uma pedra de mó no pescoço dela, né? E arrojou ela para dentro do mar e disse assim para ela: assim, com ímpeto, com muita vontade e com muita força, ímpeto, né? Será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais ela será achada. Nas profundezas do mar. É o lugar dela, o abismo, né? Será arrojada lá. Por quê? Porque ela desencaminhou a terra inteira.
Quem não tem noção disso, olhe para as religiões hoje. É cada bobagem que se prega. Homens formados, homens inteligentes, pastores riquíssimos, líderes riquíssimos, pregando cada bobagem. Porque ela embriagou todo mundo, ela acabou, ela destruiu a imagem de Deus na mente das pessoas. Ela destruiu a vontade de Deus, a palavra de Deus na mente das pessoas. É por isso que ela está sendo julgada com toda essa força. E você e eu, quando olhamos para isso aqui, Deus não está querendo que eu olhe para o julgamento de uma instituição, de pessoas que estão ligadas. O Senhor está querendo que eu entenda e você entenda o produto dela, como é miserável, porque levou ela a isso. O Senhor está querendo que eu e você entenda a ameaça que significa a sua doutrina, o seu ensinamento, o que ela tem ensinado, o que ela tem embriagado o mundo. É isso que o Senhor quer que eu e você veja. Pois bem, meus amados, a condenação e a sentença da grande meretriz, Babilônia, ocorrerá em forma de terríveis pragas que serão derramadas sobre esse sistema religioso que misturou a verdade com as suas mentiras filosóficas e deixou o mundo embriagado com seus enganos. Esse juízo é a justa recompensa pelo que ela praticou contra os santos de Cristo Jesus. Esse juízo, como está escrito no capítulo 14, na terceira mensagem angélica, será em forma de pragas. A ira de Deus derramada, a taça de Deus derramada como ira sobre ela, né? Por isso que na próxima lição nós iremos ver sobre 7 pragas e o poder dos santos. O período das 7 pragas e o poder dado aos santos nesse período. É a próxima lição. Não esqueça, não perca, para você entender como será esse juízo. Aonde estarão os santos? Os santos sofrerão as pragas? Ou as pragas é um juízo especificamente só para a Babilônia e quem tiver com ela? A Bíblia vai responder tudo isso para a gente, ok? Seja então a próximo domingo, esperamos que cada um esteja aqui para estudarmos a palavra de Deus e cada um dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet possam compartilhar e chamar as pessoas para estudarem essa revelação de Deus para o tempo presente. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todos os males. Amém.